Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Como é bom estarmos aqui nessa manhã de Páscoa, que nos lembra da ressurreição de Jesus, quando as mulheres foram lá no túmulo, sepulcro dele, para colocar as especiarias, uma espécie de embalsamar Jesus. Elas chegam lá e a pedra que fechava o templo, o sepulcro estava, e os anjos perguntaram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Glória a Deus, né? Então hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Pai bondoso, como é bom poder estar na tua casa, como é bom poder ter esse momento de comunhão, esse momento de aprendizado da tua palavra, aqui na nossa escola bíblica dominical. Como é bom poder nessa manhã relembrarmos que o sacrifício de Jesus foi completo através da morte, mas muito mais através da ressurreição. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós não temos temor. Nós te agradecemos por essa bênção de sermos chamados teus filhos, de termos certeza da vida eterna através da ressurreição de Jesus. Nós somos gratos por essa manhã da Páscoa. E como a gente faz todo domingo, Senhor, nós apresentamos essa caixinha, essa caixa que tem nomes de pessoas que os teus servos têm orado para que eles se convertam, para que eles conheçam a verdade. E a nossa oração sempre é para que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos, para que levem a eles uma mensagem viva através do testemunho pessoal. E que através dessa mensagem do testemunho pessoal, o teu Santo Espírito trabalhe nessas vidas, nos convença do juízo, do pecado, da justiça, e que eles se convertam e venham congregar em alguma igreja para te servir. E nos propicia nessa manhã um momento de aprendizado da tua palavra. Oramos também pelo culto da noite, que seja muito marcado pela tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então vamos dar sequência ao nosso estudo da palavra de Deus. Vocês que estão aqui com as suas apostilas, na página 66. E você que nos acompanha no canal do YouTube, queremos fazer um convite para você. Se você quiser tornar-se membro desse canal, você fala: mas eu sou inscrito, né? Existem aqueles que são inscritos, que são seguidores, existem aqueles que são membros, né? E se você quiser se tornar membro, membro VIP, você vai receber alguns benefícios. Entre em contato conosco, tá certo? Mas vamos lá, estamos estudando a carta aos Hebreus, uma carta que para muitos é enigmática, mas nós, no decorrer desse tempo que temos estudado, estamos aí desvendando os mistérios, revelando os enigmas de Hebreus. Chegamos ao capítulo 12, começamos isso a semana passada, né? Falando sobre a maratona da fé, a carreira da fé, vencendo os embaraços da fé. É isso que o capítulo 12 nos relata e nos traz ao conhecimento dessa verdade, né? A semana passada falamos sobre a carreira do cristão, versículos 1 e 2, na realidade semana retrasada. A semana passada falamos sobre o motivo da disciplina, mostramos que a disciplina é um ato de amor e correção para nos guiar, que compreende o versículo 3 até o versículo 11, né? E hoje, capítulo 12, versículos 12 a 17, vamos falar sobre a reação dos disciplinados, aqueles que foram, que são ou serão disciplinados, como deve ser a reação deles, como foi a reação daqueles que foram disciplinados, certo? Então pega aí Hebreus 12, do 12 ao 17. Hebreus 12, do 12 ao 17. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Para a gente trabalhar um pouquinho na Bíblia e na nossa apostila. Sempre o nosso guia de fé e prática é a Bíblia, né? Temos a apostila que é explicativa, mas vamos na Bíblia para conferir, fazer como os benianos, quando Paulo vai pregar. Paulo fala que eles foram mais nobres porque examinando as escrituras para ver se tudo aquilo que Paulo tinha pregado e ensinado estava correto.
Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao 17, aqui na minha versão NVI, diz o seguinte: portanto, veja que ele começa a falar sobre disciplina e agora, portanto. Esse portanto é uma conjunção conclusiva. Então ele vai concluir o que ele vem falando. Então ele diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Encontrou aí, irmão Marisa e irmão Augusto? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imortal ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Aí, dos versículos 12 ao versículo 17, que nós vamos trabalhar agora nessa manhã. Então, na apostila, na página 66, nós temos as explicações desse texto que nós temos, né? Então, nós temos aqui a identificação do problema. Qual era o problema? Da raiz de amargura, versículos 15. A amargura não é um pecado privado, ou seja, fechado, isolado, né? Por sua própria natureza, exige audiência, indo em busca dos que se disponham em ouvir. Quão perverso e injusto foi o golpe. Outros são atraídos ao problema e forçados a tomar partido, semeando-se a discórdia entre os irmãos. Então, aquela pessoa que fica amargurada, ela não se isola, não se fecha dentro de si. Ela já está fazendo mal para ela mesma, né? Mas com certeza ela vai buscar apoio de pessoas para se comoverem com a suposta dor que ela está sofrendo, e isso acaba gerando um problema maior. Ela requer, né, busca audiência para a sua amargura. E isso transforma-se em semear contenda entre os irmãos, né? Vamos usar aqui um exemplo. Imagine que o irmão Augusto esteja amargurado com a Adelso. E aí ele fica já no cumprimento da Adelso, né? E as pessoas já notam, né, a fisionomia dele diferente. Aí ele quer que a sua dor seja, de certa forma, um pouco estancada, então ele vai compartilhar. Cheguei no Malém, ele não suporta aquele Adelso, aquele camarada, aquele contente, aquela coisa toda. E pode levar a Marlene a se virar contra Deus. E aí depois a Marlene chega lá, né, para a irmã Marisa: olha, eu fiquei sabendo disso. Você vê como cria esse celeuma, essa contenda por causa disso. As pessoas têm que aprender a resolver o problema o mais rápido possível. Se você está amargurado com alguma coisa com o irmão, vá conversar com ele. Lembra Jesus, olha, se teu irmão pecou contra ti, vá você e ele. Resolva o problema, né? Se não resolver, leva dor, as pessoas maduras e tenta resolver, certo? Faça o mais rápido possível, você não gera essa contenda. E a pessoa, quando está amargurada, além de trazer outros para si, ela está desenvolvendo um problema emocional na sua vida. E isso causa outros problemas, né? A gente chama isso de doenças psicossomáticas, né? Mas voltando aqui para a apostila, o escritor ilustra esse ponto com o que aconteceu a Esaú, o filho mais velho de Isaac. Certo? Isaac tinha 2 filhos, como vocês conhecem, né? Jacó e Esaú eram gêmeos. E o escritor, para falar sobre essa raiz de amargura, vai falar sobre Esaú e Isaac. Vejam que Isaac aprontou com Esaú, né? Não precisava fazer nada daquilo, porque a bênção já era dele, as promessas já eram dele. Mas Jacó, né? Jacó vai e ilude o seu irmão, e isso
citar Esaú uma raiz de amargura a ponto dele dizer: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Olha aí, né? Que coisa que aconteceu. E o escritor vai falar um pouquinho sobre essa questão de raiz da amargura, usando a figura de Esaú. Então está aí. Resumindo essa passagem, vemos os 3 efeitos que distinguem a raiz da amargura. O escritor adverte, o escritor aqui de Hebreu, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, versículo 15. Embora a graça de Deus esteja ao alcance do homem, a amargura obsta-lhe a capacidade de apropriar-se dela. Então, olha, quem está com a raiz da amargura está se afastando da graça de Deus. A graça de Deus está aí à nossa disposição, para a gente usufruir, que é um bem que a gente precisa, embora não mereça, mas o Senhor nos dá de graça. Graça é o favor merecido, o favor de Deus nos dá sem a gente merecer. Mas o escritor está dizendo: olha, preste atenção, seja diligente, ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, quando a raiz da amargura envolve, invade o nosso coração, ela acaba permeando, né, e causando mal para todo o nosso organismo, para todo o nosso sistema de sentimentos e de pensamento. E a gente acaba, sem querer, né, se afastando da graça de Deus. Então, isso é um alerta, uma advertência do Escritor. Não seja faltoso, não se separe da graça de Deus. Segundo efeito aqui, ó, por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a raiz de amargura, além de nos afastar da graça de Deus, ela contamina outras pessoas. Ó. Diz o versículo 15 ainda, né? Assim como as células saudáveis do organismo podem ser destruídas por células malignas que estejam próximas, assim também outras pessoas são prejudicadas pela pessoa amarga que vive em seu meio. Às vezes até sem ela comunicar para outra pessoa, mas já prejudica o relacionamento, né? Eu falo que são pessoas que vêm para a igreja, que estão em algum lugar, com aquela cara feia, né? Parece que acordou, tomou suco de limão com giló e pimenta, sem açúcar ainda, né? E sai aquela coisa toda assim. As pessoas olham assim, não querem nem chegar perto, misericórdia, o que está acontecendo? Então ela está fazendo mal para ela e para outras pessoas. E se ela compartilha aquilo com outras pessoas, então, semear com Deus, misericórdia, que prejudica mais ainda, né? Mas você gostaria de trabalhar do lado de uma pessoa assim? E você chega no trabalho todo alegre, né? Todo contente, né? Aí você cantando: graças a Jesus, já não vai me faltar. Aí daqui a pouco você olha aquele azedume do lado, assim, meu Deus, né? Que isso, né? Abrir a porta do cemitério aí, né? Estava nesse velho aí, ou em algum filme aí daquelas pessoas que são mortas lá, mas que vivem, zumbis, né? Zumbi da vida. Tem pessoas assim. E se ela chega no seu ouvido lá e você dá ouvido para ouvir essa amargura, você se contamina com isso. Da mesma forma como as células cancerígenas no nosso organismo prejudicam os outros, né? Veja, a gripe é um vírus, né? Que entra lá, e você já ficou gripado, como o corpo todo fica todo amortecido, aquela dor aqui, uma dor lá, você não tem disposição. É assim que acontece, né? Aqueles vírus contaminam todas as células próximas. Uma pessoa amargurada faz assim também. Muitos são contaminados, né? E as pessoas que estão próximas são prejudicadas por isso. E o autor ainda diz agora no versículo 16: nem haja profano, haja de agir, né? Como foi Esaú. E também de existir, né? Existem pessoas profanas como foi Esaú. Versículo 16. Então, uma vez atraídos para a rede da impiedade, alguns não têm como reparar a perda. O que aconteceu a Esaú exemplifica as irrevogáveis consequências de uma decisão. Um fluxo constante de lágrimas pode ser a expressão apropriada do lamento, mas não consegue endireitar o erro. O mal já foi feito.
Não há como reparar o dano causado à medida que o fruto da amargura se espalha. Quando a gente pensa em Esaú e Jacó, a gente desce a lenha de Jacó, né? Realmente, ele usou de má fé, quando o irmão estava com fome, comprou o direito da primogenitura, depois ele enganou o pai, o irmão, com a questão da bênção. Mas a gente esquece de Esaú, e o autor aqui de Deus está descendo a lenha, não Jacó e Esaú. Por quê, gente? Jacó foi lá e comprou. Por que Jacó comprou o direito de primogenitura? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Por que ele comprou? Oi? Não, o direito da primogenitura é exclusivo de Esaú. O primogênito é o primeiro. Ele tem alguns benefícios em heranças e tal, né? Mas por que Jacó comprou? Ele queria o direito, né? Seu primeiro. Sim, ele queria o direito. Mas como ele conseguiu isso? Veja, o autor de Hebreus, olha o que diz, vamos lá para o versículo 16, 12, 16, né? Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. E como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Veja, por que Jacó comprou? Porque Esaú quis vender. Gente, se Esaú não quisesse vender, Jacó não ia comprar. E por que o autor está chamando ele de profano, de imoral? Porque ele vendeu algo que não poderia ser vendido, era dele. Ele herdou isso por nascença. Agora ele vai e vende uma coisa preciosa que não poderia ser negociada. Então, de certa forma, ele profanou uma bênção que era dele, por herança e por tradição, por lei. E ele, você vai ver que outro texto fala que ele menospreza. Como é que está na sua versão, João? Versículo 12, versículo 16. Hebreus 12, 16. Adelso, depois também lê. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um restrito prazo vendeu o seu direito de primogenitura. Isso, como é que está na sua versão? Depois, embora que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Gente, olha lá, ele menosprezou algo que lhe era direito por um prato de comida. Gente, por mais faminto que ele estivesse, ele ia morrer se não comesse aquilo, né? Era só andar mais um pouquinho, chegar em casa, né? E comer. Jacó aproveitou daquele negócio, né? Bom, mas aquele negócio, olha, né? Eu vou jogar o verde aí, né? Vou tentar colher a madura. Se Esaú realmente fosse um cara sério com relação a isso, ele ia falar, não, meu, se você quiser me dar comida, você me dá. Se você não quiser, tá bom, né? Eu posso até morrer aqui, mas é direito meu, não vou vender. Veja, ele menosprezou. Não vale nada. Trocou por um prato de comida. Veja. A gente traz para os nossos dias também coisas assim como, já viu viciado, que pega lá um aparelho de TV na roupa da mãe de alguém, que custa 5 mil reais, ele vai lá na boca e ele troca por uma porção de maconha de cocaína, menosprezando aquilo, suor, a mão de alguém, né? Esaú fez algo pior ainda, gente. Era uma herança, um direito dele, que fazia parte da tradição da lei, por um prato. E aí o autor está dizendo, está falando que aquele que é disciplinado, que tem a raiz de amargura, é profano, é imoral. Não seja como Esaú. Né? Então vamos lá. Né? Diz o texto aqui.
Uma vez atraídos para a rede da impiedade, alguns não têm como reparar a perda. O que aconteceu a Esaú exemplifica as irrevogáveis consequências de uma decisão. Um fluxo constante de lágrimas pode ser a expressão apropriada do lamento, mas não consegue endireitar o erro. O mal já foi feito. Não há como reparar o dano causado à medida que o fruto da amargura se espalha. E aí fica a pergunta aqui, ó. Onde, pois, devemos buscar a solução? Qual é a cura? Então, qual é a solução? Qual é a cura para a raiz de amargura, para esse mal que afeta as pessoas? Então, encontramos na demonstração que se segue nos versículos 12 a 14. As mãos decaídas, os joelhos trôpegos aqui mencionados não se referem ao físico, mas ao espiritual. A amargura congela e paralisa a mente. E será preciso um ato da vontade para libertá-la. Então eu preciso ter vontade de me libertar disso. Assim a frase, caminhos retos para os vossos pés, refere-se à necessidade que tem a pessoa apanhada na amargura de direcionar seus pensamentos no sentido de um curso verdadeiro e corrigido que conduzirá a uma perspectiva certa. Então, se você está com a raiz de amargura com alguém, com uma situação, qual é o passo para a cura? Primeiro, desvie a sua maneira de pensar. Pare de ficar alimentando a sua mente aqui. Usando aqui o irmão Augusto e o irmão Alberto, né? Se o irmão Augusto ficar, Deus não presta, Deus não presta, Deus é soberbo, aquele cara aí, não gosta daquele cara aí imponente, né? Vai ficar alimentando e vai criar uma algerice. Agora, se não ficar, será que ele é mesmo assim? Acho que não, né? Acho que é coisa da minha cabeça. Ou para de pensar nisso, desvie, procure qualidades das pessoas. Né? Nós somos peritos, gente, em detonar todo o lado bom de uma pessoa. Né? A gente subestima todo o lado bom de uma pessoa e superestima todo o lado mal. Todos nós temos falhas. Ninguém aqui é totalmente perfeito, né? Mas a gente às vezes superdimensiona, né? A pessoa, um amigo nosso que a gente tem, né? Ele faz bastante coisa pra gente, mas quando ele pisa na bola, ele faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente detona tudo aquilo de bom que ele fez, esquece. E só lembra do mal. Aí se afasta. Qual pessoas que estão na igreja? Tem pessoas que saem daqui falando mal da igreja, por algumas coisas, mas esquece tudo de bom que a igreja fez. Já perceberam isso? E é assim conosco. Então a gente tem que aprender a direcionar o nosso foco para as qualidades das pessoas. E os defeitos vamos ajudá-los a corrigir. E não detonar mais ele que vai fazer mal para ele, mas muito mal para nós também. Que aí estuda, né? Oi? E aí essas pessoas que não fazem isso, estão fora, vêm da igreja, falam da igreja ainda ouvem. Isso, né? Então imagine lá, né? O irmão Augusto sai da igreja falando mal da igreja. Aí ele encontra o irmão, aquela igreja está irmão, é verdade. Não, irmão, você já parou para pensar quanta coisa boa aconteceu na igreja? Isso está errado. Aconteceu isso de mal, volta, vamos resolver. Não, a gente às vezes ainda fica jogando mais, né? Mas combustível, né? Mas nem a fogueira fica maior ainda, não nem na fogueira. Não é assim, gente. E é assim o fato, né? Alguém sai da igreja para aborrecido e ele torce para encontrar alguém da igreja para ficar falando mal. Né? E a gente dá ibope para essas pessoas. Tem que dar um corte, tem que dar um basta nisso. Não ficar alimentando. A Bíblia fala, eu gosto muito do Salmo 15 e o Salmo 24, ele fala sobre o verdadeiro cidadão do céu. Ele fala que o verdadeiro cidadão do céu, uma das coisas que ele fala, não aceita afronta contra o seu próximo. O que ele está dizendo? O verdadeiro cidadão do céu é aquele que está lá e alguém chega. Olha, irmão, eu queria te contar um negócio, sabe? Aquele camarada, aquele ateu, assim, pau.
Ele é meu irmão na fé, ele é seu irmão na fé. Ele não está aqui para se defender, então eu não quero, por favor, não fale mal dele. Se você tem bênção para contar dele, fala. Se você não tem, então se cala. Se a gente fizer isso, vai acabar. Vai acabar. Mas a gente às vezes quer dar igual para isso. E aí, há uma coisa interessante que o livro de Provérbios fala para a gente. Provérbios 6, se não me engano, do 16 ao 19. Vamos lá, procure lá. Aconteceu um fato um tempo aqui que tinha um camarada que era uma bênção, mas também era uma dificuldade, aquela misericórdia, né? Ela vem se abençoar, bênção nos dois sentidos. E eu morava aqui na Cruz. Ele chegou um dia lá em casa, logo cedo, pastor, e começou a tentar falar de uma pessoa. Eu, opa, você tem certeza disso? Porque, olha, eu sair daqui, eu vou ligar para essa pessoa. Para saber como é que foi. Já deu algum corte nele, né, gente? É 6, sabe? Provérbio 6, né? Já deu um corte nele. Vou perguntar para essa pessoa se o que tu está falando aqui é verdade. Eu sabia a índole do camarada, eu conhecia outra pessoa também. Gente, ele saiu, aí eu me distraí, não liguei logo, deu tempo, né? Depois eu lembrei, corri e fui ligar para a pessoa. Quando eu fui ligar para a pessoa, ele acabou de sair daqui. Eu falei, ele veio aqui e falou isso, eu falei para ele que ia contar para você. Ele já veio aqui se justificar, e não foi bem isso que aconteceu, tá vendo? O cara foi lá jogar, né? E se eu engulo aqui, eu ficava, né? Com a minha mente voltada contra aquela pessoa. Mas eu espero, eu vou falar para ela. Aí ele já vai lá antes de justificar. Não, fica assim, semeando contento, né? Vamos lá, Provérbios 6, do 16 ao 19. Vamos lá, Beto. 6 coisas nos aborrecem, é isso? 6 coisas do Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Você perceberá aí, 6 coisas Deus detesta e a 7ª ele abomina, né? Coração que planeja mal, que maquina mal. Mas se você prestar atenção, tem 3 pecados aí que Deus detesta, que são relacionados à nossa língua. Testemunha falsa, aquele que profere mentira, e o que Deus mais abomina, o 7º, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Não, versículo 19, posso ler de novo. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Vai ver que antes, 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina. É abominável o Senhor, aquele que fica semeando contenda entre os irmãos. Né? Isso a gente usa na nossa linguagem que é o disse-me-disse. Né? Você já viu que essas pessoas gostam de ibope, gostam de audiência. Você vê que ela já chega a falar para você, nem te conto. Ela fala, nem te conto, mas está doida para contar, né? Você nem te conta, você fala, então não conta. Né? Aí ela falaram, disseram, mas ela nunca diz a fonte, né? E quando chegam assim para mim, uma vez o camarada fala, pastor, falaram. Opa, falaram não, quem falou? Quem falou? Eu quero saber quem falou. Não é falar, quem falou. Aconteceu isso uma vez, camarada, pastor, olha, o cara, meu amigo, queria me ajudar, porque eu tinha sido depreciado por uma pessoa, no meio de ontem, essa pessoa estava brava comigo. Ô pastor, chegaram para ele e falaram. Opa, não, chegaram e falaram, quem foi? Pastor, não posso, você tem que falar, eu preciso resolver isso. Insisti tanto, ele me falou quem foi. Eu falei, hoje eu vou disciplinar essa pessoa da maneira legal. Para vocês entenderem o caso, né? Eu tinha falado aqui alguma coisa para os irmãos, né? E no culto. E essa pessoa parece que não entendeu direito e foi falar para o outro que não tinha nada a ver com a história. Tinha uma pessoa que queria sair da igreja, estava aprontando, e aí me chamou, eu peguei, levei o diácono,
vindo. Eu cheguei e falei, não, vai em paz, tudo bem. Né? E essa pessoa gostava de semear com tempo. Eu cheguei aqui no computador e falei, gente, esse irmão está saindo da igreja, pediu para sair, tal diácono que foi comigo, certo? E eu, por gentileza, vocês confiam, né, na minha idoneidade, senão vocês podem até perguntar para o diácono, não procurem ele, não liguem para ele, não queiram saber por que ele saiu. Fiz isso, gente, porque eu sabia como que ele era. Tá bom, gente? Aí uma pessoa que não escutou direito quem era, foi falar para o outro, mas mesmo que fosse ele, eu já tinha feito errado, mas eu pedi para eu não falar. Foi falar para o outro, o pastor falou que não era para mim te procurar, que era para mim ligar para você, não tinha nada a ver com ele. Aí eu peguei, passei na casa de uma irmã, que era filha desse diabo. Você estava na igreja, você lembra que eu falei com ele, pastor? Então vamos comigo. Peguei ela, passei na casa dessa pessoa que tinha semeado com ele. Ô irmão, vamos fazer uma visita lá, eu estou indo aqui com outra irmã, vamos lá. Ah, tudo bem. Sem saber, vamos. Chegamos na casa, quando cheguei na casa do rapaz, da pessoa de vida, eu bati quando ele me olhou. Eu fiquei assim da porta e, gente, me xingou, me xingou e falou, você está xingando. Falou. Aí quando ele acabou de falar, posso falar agora? Aí, continua. Aí quando ele parou, posso falar? Pode. Falei, não vou nem falar, né? Irmão, você estava na igreja domingo à noite? Eu estava. Diz para ele o que foi que eu falei. Aí ela contou, o pastor falou que não era para casa daquele irmão, para ninguém ligar para ele, que ele tinha saído da igreja, inclusive meu pai foi dar, então não tinha nada a ver com ele. Quando ele escutou aquilo, ele ficou assim passado, virou para outra pessoa. Sua fofoqueira desgraçada, o que você fez? Me colocando contra o pastor, me perdoa, tentou se justificar. Olha, gente. Olha como é que é as coisas, né? Eu fico pensando, e olha a posição também dessa pessoa, ficou irada, inflamada contra mim. Mas eu não cobrei porque não era uma pessoa que tinha se convertido realmente, né? Se tivesse se convertido, e se fosse um crente discipulado, disciplinado, se a pessoa tivesse chegado para ele e falar, qual era a posição dele? Amém. Depois me chamaram em particular, pastor, estou conhecido com o senhor falou, isso aconteceu isso mesmo? Deveria ser assim, né? Mas a gente não faz isso. A gente ouve aquela pessoa maledicente, né? Vira a cara para o outro e nem vai saber se aquilo é verdade ou não. Yes. Presta atenção, se alguém chega para você falando mal de outro, pode ter certeza que também vai falar mal de você para outro. Então, corre, não aceite. Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Certo? Então vamos terminar esse parágrafo aqui, para o nosso momento aqui de... Hoje não tem bala, né, gente? Esqueci a bala no carro, hoje só tem oferta. Só tem que fazer oferta. Justamente no domingo de Páscoa. Justamente no domingo de Páscoa, eu esqueci. Sabe por quê, gente? Eu estou aqui ensinando que eu sou o quê aqui? Se eu estou ensinando, eu sou professor. E eu lembro que quando eu estudava, acho que vocês também, né? Na Páscoa a gente levava bombom para os professores, né? Eu falei, eu não vou levar bola porque eu vou levar bombom para mim. Mas vocês não são bombom. Vocês são Maurício, são mal. Não brincando. Mas lembra que a gente pode também fazer a nossa oferta através do depósito bancário, transferência. Você que está nos ouvindo também, se quiser abençoar o nosso ministério. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix da igreja é CNPJ 44288-645-0001-47. Não esqueça de mandar um comprovante para a gente enviar o nosso tesoureiro e passar para a contabilidade. Então, terminando o parágrafo. Olha, irmão, só que a minha mente é fácil. Isso. À noite eu estou aqui, gente. Mas sexta-feira, na sexta-feira de paixão, teve um bombonzinho para cada uma na oração de manhã. Opa, tá vendo? Sexta-feira foi paixão doce. A amargura congela e paralisa a mente.
e será preciso um ato da vontade para libertá-lo. Então, assim a frase caminhos retos para os pés refere-se à necessidade que tem a pessoa apanhada na amargura de direcionar seus pensamentos no sentido de um curso verdadeiro e corrigido que conduzirá a uma perspectiva certa. A falha em reconhecer qualquer circunstância que surge em nossa vida é a expressão da graça de Deus, e a expressão da graça de Deus pode, com muita facilidade, resultar em amargura. Então, quando você não reconhece aquelas circunstâncias que surgem, quando você não desfruta da graça de Deus, isso pode, com facilidade, criar uma raiz de amargura na sua vida. Quando a amargura começa a insinuar em nossa vida, o único meio de cura é mantermos uma perspectiva conveniente. Por isso o autor diz: segui a paz com todos. Olha aí. Busque a paz com todos, né? Procure de todas as formas ter paz. Porque isso vai fazer bem para o ambiente, muito mais para você também. Lembremos que o Deus soberano está no controle. E o nosso problema não é com a outra pessoa. Devemos seguir o caminho da paz com ela. Acalmemos nosso coração. Deus acertará as contas com essa pessoa. A palavra, o ato indelicados só tocaram nossa vida porque Deus o permitiu. Então, quando uma pessoa vem contra nós, né, se nós estamos certos, com a razão, seguindo a Deus fielmente, se aquela pessoa vem e nos afeta, porque Deus está permitindo. Então, entenda que existe um trabalhar de Deus e reaja aquela pessoa na perspectiva correta, não se iguale a ela. Não sei se vocês estão assistindo o devocional, o devocional da manhã, o tema é: vença o mal com o bem. Gente, o mal só consegue ser vencido com o bem. Porque se você reagir ao mal com o mal não vai ser vencido, vai ser superdimensionado. Então, se uma pessoa vem com você com maldade e você responde com maldade, vai ser maldade de novo, né? Ela se torna maldosa e você também é maldoso. Mas se ela vem e você está com paz e bem, você continua pagando por bem. Se ela não quer receber aquele problema, o problema dela, você vai ficar em paz. Isso que é importante. Fazer diferença. Ser diferente, certo? Quando a diversidade nos golpeia em forma de perseguição, morte de um ente querido, desastre financeiro ou uma variedade de outras formas, é muitíssimo fácil duvidar da bondade e do amor de Deus. Entreter tais pensamentos só pode conduzir à amargura. Como pode um Deus amorável permitir que isso me aconteça? Então, às vezes as pessoas ficam amarguradas contra Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? É uma pergunta que desejamos fazer. Quando tentamos com tais, precisamos de perspectivas. Satanás, saltamos a barreira da amargura, lembrando-nos de quem é Deus e do irrevogável compromisso que Ele assumiu conosco. Então, lembra que nós estamos aqui na corrida de obstáculos, né? Saltamos o medo, saltamos a amargura, saltamos o peso do pecado e agora saltamos a amargura. Então, para vencer a amargura, vamos redirecionar o nosso pensamento. Não ficar alimentando aquela amargura. Então vamos lembrar de coisas boas, vamos purificar o nosso coração. Certo? Agora, a relação da graça, a gente vai deixar isso para a semana que vem por causa do tempo, né? A semana que vem vamos falar um pouquinho sobre essa relação da graça que vai do versículo 18 até o 24. Então, lembrando do que nós aprendemos aqui no capítulo 12 até agora, né? Foram 3 domingos, né? E a gente consegue lembrar isso olhando para o nosso gráfico na página 63, daquela corrida de obstáculos. Lá embaixo, no gráfico, você vai ver, né? A pessoa correndo, né?
a primeira barreira que nós saltamos para lá, que foi pesos. Lembra lá? Livrando de todo o peso, correndo a carreira da fé. Olhando que nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? Deixando de lado o peso do pecado que nos assedia. Então, tudo aquilo que é peso, que sobrecarrega o nosso sentimento, a nossa vida, salte ele, ultrapasse. Depois a ignorância. Lembra que eu falei? Não confunda a ignorância com estupidez. Estupidez é falta de educação. Ignorância é falta de informação, é falta de conhecimento. Ignorante é aquele que não conhece. Estúpido é aquele que é maldoso, que não tem educação nenhuma. Então, a gente ultrapassou a barreira dos pesos do pecado, da ignorância, e hoje soltamos mais um peso que foi o obstáculo da amargura. Semana que vem vamos continuar saltando medo até chegar na desobediência. E lembrando que nós estamos aqui vencendo os embaraços da fé nessa maratona da vida cristã, a maratona da fé. Que Deus nos abençoe, né? Que esse domingo de Páscoa seja um domingo maravilhoso, que a gente possa lembrar do sacrifício, mas principalmente da ressurreição de Jesus. Porque Ele vive, nós podemos crer amanhã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Lembre que hoje às 18 horas, aqui na rua José Alves do Nascimento, número 51, no bairro Miramina, no clube do templo da Igreja Batista Veneza, temos um grande culto de louvor a Deus, hoje dirigido pela MCN, Mulheres Cristãs. E beleza? A igreja se envolve com você. Deus abençoe.